explicar e exemplificar as analogias das Escrituras e a analogia da fé. Eu posso começar com essa daí, e aí depois o Guilherme enriquece. É o seguinte, todo conhecimento teológico, ele é um conhecimento analógico. A gente nunca conhece Deus diretamente, afinal, não seria Deus ou nós não seríamos seres humanos, né? Limitados a conhecê-lo. Então a gente sempre não conhece ele diretamente, mas analogicamente. Agora, isso é um dado meio comum na teologia cristã. Sempre foi assim, autores diferentes, de épocas diferentes, pensam assim. A grande questão está em qual analogia, ou de qual analogia nós estamos falando. Porque se você pega Tomás de Aquino, ele vai falar da analogia dos entes. Se você pega o Karl Barth, ele vai falar da analogia da fé. Se você pega a leitura reformada, vai falar da analogia das escrituras. Se você pega o Hermann Doiver, ele vai falar sobre a analogia das modalidades. E assim por diante. Então, a pergunta, então, não é só qual analogia é entender com que se está analogizando com Deus, com quem está se fazendo a comparação. Isso toca um pouquinho aquela pergunta sobre a alegoria, que o Guilherme respondeu muito bem. Muitas vezes a gente critica o método alegórico, a interpretação alegórica, mas alegorias, comparações, metáforas e analogias são um modo próprio de Deus se revelar. Ok, dito isso, a pergunta é qual que é a diferença das duas e por que uma é melhor do que a outra? Vamos começar lá atrás, que não é nem parte da pergunta. Tomás de Aquino, ele falou a respeito da analogia dos entes, porque muito influenciado pela filosofia do Aristóteles, que chegava ou que pretendia chegar aos conhecimentos dos princípios primeiros, superiores, ou como o próprio Aristóteles falava, teológicos, por meio do conhecimento dos entes temporais. Então, fazendo analogias entre as ciências da imanência, ele chegava, então, às ciências primeiras, né, metafísica, etc. Tomás de Aquino leu isso e colocou isso para dentro do cristianismo. Ele falou assim, olha, a gente conhece a Deus conhecendo os próprios entes que ele criou. Nós conhecemos o Criador pela criatura, por isso é uma analogia dos entes. Porque a gente olha para os entes e, da mesma forma que o ser humano tem corpo e alma, Deus também tem forma material e imaterial. Ou da mesma forma que a gente vê a mente do ser humano colocando em ato coisas que são potenciais, Deus também colocou em ato a criação, o que era potencial na mente dele. E ele vai fazendo uma série de analogias que não são bíblicas e muito estranhas às escrituras, para falar bem a verdade. Veio, então, toda uma teologia baseada nisso e uma resposta do Karl Barth a isso, puxando o pêndulo para o outro lado, dizendo, não, a analogia que a gente conhece a Deus é sempre a analogia da fé, porque Deus é o totalmente outro. Deus é totalmente diferente das experiências que nós temos com esses entes aqui. Nesses entes da realidade, no pão, no Pai, no caminho, a gente não conhece a Deus. A gente só conhece a Deus pela fé, porque ele é o totalmente outro, ele é o totalmente transcendente. Até mesmo a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus, por ela ser um ente do mundo. Então, toda a ênfase da teologia dialética, ela parte de uma resposta a esse aristotelismo presente ainda em muita parte da teologia medieval e moderna. Só que ela gera problemas também, porque a própria Bíblia sempre enfatizou como Deus é imanente e transcendente, como Deus está presente na criação e como ele se distingue dela. Então, a pergunta é, então, como é que a gente sabe como analogizar? Ou até voltando a outra pergunta, como é que a gente sabe como alegorizar? O que a gente pode alegorizar? A gente tem que usar o princípio da regra canônica. As metáforas, os jogos de linguagem que nós operamos no interior da teologia precisam ser retirados das escrituras, e não dos escritos filosóficos, e não da sabedoria da nossa época, porque Deus optou por revelar-se como um pai, como um filho, como um espírito, e não como uma mãe, como uma filha, ou como, sei lá, uma outra coisa, uma rosa. Ele não quis revelar assim. Ou, se isso não tivesse importância, a gente poderia chamar Deus Pai de A, Deus Filho de B e Deus Espírito Santo de C. Ou A linha, B linha e C linha. Mas não podemos chamar assim. Por quê?
Porque existe algo na identidade de um pai que comunica sobre Deus, existe algo na filiação que comunica a pessoa de Cristo, e assim por diante. E Cristo, quando ele falou que ele era o pão, quando ele falou que ele era o caminho, quando ele falou que ele era a porta, o tempo todo ele estava mostrando, olha, as coisas que vocês experimentam aqui, elas apontam, elas conseguem comunicar. Eu escolhi essas coisas para comunicar dimensões próprias do reino de Deus. Então, essas metáforas e essas analogias que devem ser utilizadas.